Irmãos, nós estamos falando acerca dos templos, né, e da preparação da Páscoa. Das coisas que eu acho mais interessante, nós vamos tratando aqui sobre ele, é acerca da escravidão. Lembre-se, o Senhor agora, ele estava arrancando os escravos que sustentavam a- as estruturas egípcias. E eu já disse isso, toda estrutura egípcia, na verdade, irmãos, toda estrutura feiticeira, ela precisa de escravos. Toda feitiçaria e idolatria, ela funciona à base da escravidão. Se você olhar todos os fundamentos de Roma e Egito, eles estão pautados em cima da escravidão. Uma da escravidão filosófica, outra da escravidão mesmo, de trabalho forçado. Então, quando nós olhamos para esse ponto, você vai ver que o Senhor estava arrancando esse povo de uma escravidão. A primeira coisa que nós vemos de uma nação, a nação ela precisa ter leis, a nação precisa ter ordem, as nações precisam ter regras. Isso é uma nação. Uma nação, ela constitui em cima dos seus fundamentos culturais, em cima dos seus fundamentos de ordem e em cima da sua economia. Toda nação, ela precisa ter isso, ter uma ordem, uma economia e que a ordem seria as leis, né? E a sua cultura, o seu modo de vivência. E isso foi a primeira coisa que o Senhor fez. Em Pentecoste, o Senhor então traz para esse povo toda essa estrutura econômica, né, que aí a gente vai ver o Senhor falando da abundância. Nós vamos ver a cultura do reino, que aí nós vamos ver as festas, como esse povo se comportaria, e as suas leis, que são a sua mentalidade. E aí, então, nós vamos caminhando para isso. A Páscoa é o Senhor, então, trazendo essa nova porção do reino, ou esse novo fundamento do reino, para dentro dessa nação que estava sendo criada. E nós não podemos, nós não podemos tirar isso da nova aliança também. Quando Jesus ele vem trazendo toda essa questão cultural, ou seja, a forma de conviver, a forma de viver, a forma de se relacionar e as leis que nós vamos obedecer. Essas leis, quando nós falamos de leis, já começa a vir aquele ritual. Lei, quando eu falo, é os princípios de vida. São leis. Você vive dentro de uma lei, você não pode fazer o que você quiser. Mas eu tenho a minha casa. Sim, você tem a tua casa, mas tem leis. Até mesmo para a tua casa tem leis. Você não pode fazer o que você quiser. Você vai construir, você tem que ir lá, você tem que pegar um imposto, não sei de onde. Você não pode construir além do teu terreno. Ou seja, tem toda uma regra de boa convivência para que tudo vá bem. Então, o Senhor deixa essas regras ao longo do tempo para que tudo vá bem. Mas onde eu quero chegar aqui? Entenda que havia então um monte de escravos que o Senhor estava então trazendo para que eles pudessem ser livres. E esse é o ponto chave do reino de Deus. Sabe qual que é o problema de Deus, de tudo, irmãos? O problema de tudo é que nós queremos viver no reino da liberdade com a mente da escravidão. Aí é problema, irmão. Na verdade, a gente não vive. Não conseguimos viver no reino de Deus se não somos livres. Por isso que muitos falam do reino de Deus, mas não vivem o reino de Deus. Por isso que almejamos o reino de Deus e tentamos fazer com o reino de Deus, né, a receita do bolo, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz desse jeito que você entra no reino de Deus. Não, querido, o reino de Deus é orgânico e a única forma de viver o reino de Deus é sendo livre. Por isso que é para a liberdade que o Filho nos libertou. Foi para isso. Nós fomos colocados nesse reino do Filho do amor. Mas escravos, eles não conseguem viver esse reino. Então não adianta eu falar que eu estou vivendo se eu estou escravo. Olhando para essa estrutura do mês, nós vamos ver então a tribo, né, que nós falamos, Judá,
as características de Judá, como Judá ele se comportava. Nós falamos acerca do mês, do avanço, daquilo que nos direciona. Mais um ponto aqui é que nós vemos as insígnias. Veja só, abre em Números, capítulo 2, e nós vamos ver. O Senhor está dizendo o seguinte para Moisés. Moisés, na verdade, aqui, ele está levantando o censo no capítulo 1 e no capítulo 2. Depois de tudo isso, nós vamos ver, então, como que eu vou dizer aqui? Nós vemos o Senhor promovendo toda essa ordem das tribos. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto aos seus estandartes, segundo as insígnias da casa dos seus pais, ao redor da frente, para a tenda da congregação. Se acamparão. Aí ele começa dizendo quem que vai para cada um deles. A palavra insígnia aqui, ela é a palavra que referencia uma lembrança, um sinal ou uma marca distintiva. Seria também uma advertência, um símbolo, um estandarte, um prodígio. Essa palavra, né, ela vem de consistir ou concordar, ou algo que está ligado a uma concordância. Então ele diz, cada casa paterna ele vai ter uma insígnia, cada casa paterna ele vai ter uma marca distinta, cada casa paterna terá uma marca, onde essa marca se representará essa casa. E aí nós vemos entendendo que essas marcas seriam as letras do alfabeto hebraico para cada uma dessas casas. Ou seja, cada tribo ela teria uma marca dessa, uma letrinha que representava cada tribo. É como que é um logo, né? Eu vou dizer assim, um logotipo. Então, aquele loguinho representava, tá, esse daqui, então, esse daqui é Judá. Então, eles tinham como essa característica. Quando olhamos para o alfabeto hebraico, é um brasão, seria o número da casa, bem lembrado. Então, teria ali aquela insígnia. E essa insígnia, ele representa o duro que a bandeira, o estandarte já é diferente. O estandarte seria realmente uma bandeira, né? Uma bandeira que eles carregavam. E a gente vai vendo que cada um ele representa algo. Seria uma marcazinha mesmo. A gente chama de não é totem, não, é token. Né? O token é um código, é uma senha, é a senha da senha. É um token. Então, nós vamos entender que a letra atribuída para a tribo de Judá foi a letra Rei, que é a quinta letra do alfabeto hebraico. E na sua origem, ou na sua escrita original, ela se refere a uma janela, é como que o vento batendo na janela, né? É como que o vento entrando pela janela. Então, entendemos que, primeiro, nós vamos ver o 5, porque é a quinta letra do alfabeto hebraico. E 5, ele vai falar, então, das mãos, do ministério, e também 5 aqui, rei, ele fala da revelação. Aqui, para mim, é o ponto central. Eu só posso sair da escravidão se eu tenho a revelação de Jesus. Se fora disso, meu irmão, eu sou escravo. Você pode ser intelectual, você pode ser até mesmo inteligente aos olhos desse mundo, mas entenda o que eu estou dizendo. O ser humano, Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, ele era um homem extremamente potente, ele era um homem extremamente sobrenatural. A sobrenaturalidade de Adão era muito natural, ou seja, o conviver, o lidar com o sobrenatural era natural. No entanto, nós vamos ver que a serpente fala e ele não se assusta.
né? Imagina, hoje você está passando e uma cobra dizer bom dia, e aí tá tudo bem. Então, seria algo meio negociado, né? Mas ele simplesmente convivia ele convivia com esse sobrenatural de boa. Mas depois que ele come um fruto da inteligência, ele se torna burro. Para pensar o antagônico aqui, depois que ele come o fruto da sabedoria, ele se torna emburrecido. Como emburrecido? Ele começa a agregar coisas na alma dele que é como que se desse um curto-circuito. Você conhece muito, mas você se torna tão carnal que você não consegue aplicar o que você conhece. E esse é o problema. São as vias de fatos. Ou seja, você conhece muito sabedoria humana, mas essa sabedoria corrompe todo o controle da tua alma, então passa a ser animalesco o comportamento, fazendo com que tudo que você sabe se torne inútil. Ou seja, se você sabe muito, mas você não tem controle, você não sabe nada, porque isso é inútil. E isso começa então a ser um conhecimento que parte para o eu e não para o Senhor. Então eu passo a viver e passo a entrar dentro de uma questão que nós chamamos de orgulho, e aí o que nós viemos batendo desde o começo do propósito, o hedonismo. E aí começamos a ver que a cada dia somos mais tendenciosos a viver a preservação e a reprodução. Então eu tento me preservar, a sobrevivência, e aí vem a violência, e vem também a reprodução, o modo de deixar semente, aí vem a promiscuidade. Então todo ser humano está ligado à reprodução e à sobrevivência. E isso faz com que vivamos todas as mazelas que vivemos. E aí nós apontamos: esse é o tempo que o Senhor está nos tirando da escravidão. Esse é o tempo que o Senhor nos está dando sabedoria do alto. Por isso eu preciso da revelação do Cordeiro. A revelação da pessoa de Jesus, ela me torna verdadeiramente livre. Porque eu sou livre para ter domínio de todas as coisas, entregando isso para Deus. Eu sou livre para isso. Sim e não. Todo ser humano, ele trabalha na parte da sobrevivência e todo ser humano trabalha na parte da reprodução. Mas quando isso domina a gente, aí tem os problemas. Exemplo, por que brigamos? Sobrevivência. Se eu sou criticado, sobrevivência, eu quero preservar a minha imagem, então eu vou para cima. E aí Jesus diz, não, você vai ficar quieto. Porque se você não morrer, não tem como ele te ressuscitar. Então, sim e não, dependendo do ponto que a gente coloca. Então, eu preciso morrer para que ele viva em mim. Eu preciso perder para que ele encontre algo. Então, toda essa questão está ligado a uma mente livre. E o que mais nós vemos? Somos escravos. Somos escravos. Todos os dias somos escravos. Estamos escravizados. E aí a gente vai para a terra do Egito, né? Para terra do Egito, não, para deserto. Irmãos, como é difícil você lidar com escravo. Meu Deus do céu. Como é difícil você lidar com pessoas escravizadas. Como é difícil você lidar com pessoas que estão com a mente escravizada. É terrível você lidar com esse tipo de gente. Porque não tem nada que você faça que eles não murmurem. Não tem nada que você faça que não os decepcione. Não tem nada o que você faça que não cause uma ferida. Não tem o que você faça, porque o escravo, lembra que eu disse? Todo escravo só pensa em ser livre. A única coisa que o escravo quer é ser livre. Então, ele vai indo porque ele pensa que ao teu lado ele vai ser livre.
Aí ele gruda em você. Aí depois, quando ele vê que ele não vai ser livre do jeito que ele quer, aí ele se já sente escravo. Aí ele precisa, então, se libertar dessa escravidão. Aí ele vai para o lado da rebelião, aí ele quer te matar. Irmão, é um trem terrível. Você trabalhar com um escravo é terrível. Você lidar com escravos são terríveis. Por isso, o Senhor ele começa dizendo: você quer começar uma nova estação? Você não pode começar uma nova estação sem primeiro ser livre. Você não pode começar uma estação sem primeiro ser literalmente livre. Você não pode começar uma estação sem trazer liberdade. E aí vem o ponto-chave. Por que foi só na 10ª praga que o povo sai? Eles tiveram várias oportunidades de ser livre, mas eles não eram livres por completo. Pode ir, você não quer prestar culto? Mas você deixa os teus animais. Não, não, pode ir. Vocês querem prestar culto? Pode ir. As mulheres ficam. Tá bom, pode ir agora. Agora eu deixo. Tá, mas as crianças vão ficar. Você entende que sempre eles estavam dizendo: você pode ir, mas algo da sua vida vai ficar escravo. Você pode ir. E é isso que nós estamos vendo ao longo desse tempo. Você pode ir, mas as tuas economias não vão servir a Deus. Já parou para pensar nisso? Você pode ir, mas o teu dinheiro não serve o Senhor, não. Deixa ele aqui. Deixa ele aqui no Egito. Não, não, você pode ir, pode ir. Vai lá. Você não quer ser crente? Você até ser pastor, eu vou te ungir a pastor. Mas a tua família não. A tua família, ela não. Ela fica aqui com a gente. E aí a gente começa, até muitas vezes, por querer ser livre, por estar cansado da escravidão, nós aceitamos certas propostas. E eu vou dizer, meu irmão, a partir de hoje, você tem que colocar na tua cabeça uma coisa: nenhuma unha nossa fica no Egito. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Nenhuma unha, nenhum pedaço, nenhum fragmento, nada que pertence a nós vai ficar no Egito. Nada. Não vamos deixar nada no Egito. Nem a nossa economia, nem os nossos filhos, nem a nossa fé, nem o nosso chamado, nem pedaços da nossa alma, nem as nossas emoções, nem os nossos animais, nada vai ficar no Egito, porque tudo vai servir o Senhor. Isso é o estado da liberdade. O Senhor ele diz 3 coisas: vocês dominarão e não serão dominados, vocês estarão por cima e nunca por baixo, domínio e não será dominado, vocês serão cabeça e não cauda, vocês estarão por cima e não por baixo, e vocês emprestarão e não pedirão emprestado. São 3 coisas que o Senhor fala acerca da liberdade. Primeiro, vocês precisam pensar e não viver. Entenda bem o que eu estou dizendo com bom ouvido. Pensar que eu digo, senão a gente não aceita conselho de ninguém, não. Mas eu preciso ter uma mente criativa. Eu sou cabeça, eu tenho governo. Porque se eu estou debaixo de um outro governo, se eu tenho alianças de trevas, então, meu irmão, não tem como eu governar. E se não tem como eu governar, óbvio que eu sou escravo. 2, eu estarei por cima e não por baixo. Eu estarei dentro de um sistema que eu estou sobressaindo. Agora veja isso, irmãos. Se eu não sobressaio, como eu sou livre? Olhe para todas as escrituras, e aqui é o ponto que eu mais tenho batido nesse tempo. Né? Uma palavra que foi usada até mesmo pelo Ariel. Daniel tinha um espírito excelente. Irmãos, olhe para todos os homens que fizeram a diferença. Veja que eles sobressaíram. O que é sobressair? Não é pisar, mas é estar sobre, no sentido, eu sobressaio. Aqui está uma estatura, a minha estatura é além, a minha capacidade é além, porque os que vão além conseguem dominar aos que estão aquém. Dominar no sentido, entenda, se eu colocar no mundo, fato. Quem tem está além de uma questão econômica, domina os que estão aquém em uma questão econômica.
Entende isso? Então veja só, além e a quem? Eu preciso ter inteligência e sobressair. Aí eu pergunto, no que você faz? Você é mais um ou você é excelente? Eu vejo muitas pessoas dizendo: olha, apóstolo, em nome de Jesus, eu fiz o decreto e as coisas vão acontecer. Eu fiz o decreto aqui, fiz 3 renúncias, dei 4 pulinhos e pulei 7 ondinhas e pronto, agora vai dar certo. Né? É, fiz lá, não sei o que, eu voto, e pronto, agora deu. Não, irmão, desculpa dizer, não vai dar certo. Não é só isso que dá certo. Veja que as pessoas eram além. As pessoas tinham uma inteligência diferente das outras. Eles governavam. Olhe para a vida de José. Onde ele chegava e estava além. Olhe para a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam além daquela geração. Olhe para a vida de Abraão. Ele estava além daquela geração. Olha para a vida de Isaac. Ele estava além daquela geração. Olha para a vida de Jacó. Ele estava além daquela geração. Olha para a vida de Noé. Ele estava além daquela geração. Olha para a vida de Enoque. Ele estava além daquela geração. Olha para a vida de Sete, ele estava além daquela geração. Olha a vida de Davi, ele estava além daquela geração. Olhe para a vida de Salomão, ele estava além daquela geração. Olha para a vida de Jeremias, ele estava além daquela geração. Olha para a vida de Isaías, de Ezequiel. Olha para a vida daqueles profetas, eles estavam além da geração, eles estavam além. Eles pensavam diferente daquele povo, eles não estavam limitados ao mesmo tipo de pensamento, eles conseguiram ultrapassar um pensamento que estava além daquele povo. Isso é revelação. A tribo de Judá, nós não ganhamos a guerra na violência, nós ganhamos a guerra na revelação. Nós ganhamos a guerra da liberdade, a liberdade de sair do Egito. Lembre-se, Páscoa é sair do Egito. Páscoa é sair. Páscoa é a saída. Então eu estou saindo do quê? Mais uma Páscoa nós estamos passando. E o que estamos saindo? E de iguais estruturas que sentimos que ainda estávamos presos, estamos saindo de verdade. Estamos saindo da meninice, tivemos a revelação do quão eu sou idólatra, nós trabalhamos 3 meses com isso. Será que conseguimos ter a consciência de como nós somos idólatras, mesmo sendo evangélicos? Nós caminhamos 3 meses batendo no egocentrismo. Será que nós conseguimos entender que ainda somos arrogantes, orgulhosos, prepotentes, individuais? Será que estamos conseguindo sair disso? Ou essa Páscoa vai ser mais um ritual? Ou essa Páscoa, literalmente, eu só estou fazendo o símbolo profético e não a caminhada real da saída? Será que o sacrifício de Jesus realmente me fez sair das terras? Eu comecei esse ano cheio de problema. Será que eu estou vendo a luz no fim do túnel e dizendo, não, eu entendi aonde eu errei, eu estou saindo dessa ignorância. Por isso vocês serão cabeça e não cauda, estarão por cima e não por baixo. Vocês vão sair dessas estruturas, vocês vão sair desses lugares. Por quê? Porque vocês tiveram revelação. Vocês tiveram revelação da verdade. Vocês tiveram revelação da presença. Vocês tiveram revelação do Cordeiro. Vocês tiveram revelação do que estava errado. Então, vocês tiveram revelação. E a luz da palavra brilhou sobre vocês. E as trevas da escravidão, da feitiçaria, saíram. E se estão saindo, você agora está saindo com o governo. Olhe a história do Egito e olhe a história do deserto. De um monte de homens, 660 mil homens preparados para a guerra, 2 entraram. Porque no meio do confronto real, 2 homens disseram: não, não são maiores do que nós. Não são. Ah, mas tem gigante, eles vão comer a gente com farinha. Não são. Nós que gostamos de comer gafanhoto e mel. Não, pega tudo. Então, veja,
É isso que nós temos que entender. É a revelação não de uma sabedoria plena, mas a revelação de quem te conduz. Esse é o tempo de ter revelação de quem é o nosso Deus. Por isso, na Páscoa, ele diz: Eu sou o Senhor que te tirou com mãos fortes. Me conheça. Entendeu? A revelação que eu preciso alcançar é: quanto mais perto da luz eu estou, menos escravidão eu tenho. Quanto mais perto da luz, menos trevas há em mim. Quanto mais luz brilha, menos escuridão permanece. Então nós precisamos andar e receber a revelação do Cordeiro, a revelação do corpo, 5 ministérios, revelação da verdade, porque isso nos torna escravo. Então, se você olhar para toda a vida de um escravo, você vai ver que eles são extremamente produtivos, porém para os outros. Sabe aquilo que ele só faz o que é chamado? Eu sempre falo isso, irmãos. Olha só, o Senhor, em todo o momento da história, se você parar para pensar, ele não levantou uma nação de crente. Vamos ver como que era essa caminhada do povo de Deus, que o Senhor deixa. Começando com Israel. Se o Deus que é Deus, que apareceu para eles, Deus pediu para que eles todos os dias, imagine, levantasse 6 horas da manhã e ficasse orando, jejuando, falando em língua e profetizando até as 23 horas. Isso era o que Deus estava querendo. Porque quando a gente fala de servir Deus e ser uma pessoa cheia do Senhor, a única coisa que a gente pensa é culto. Imagine uma cidade toda para Jesus. Como que você imaginaria essa cidade? Imagina que, de repente, o Senhor move em Comodoro e Comodoro todinho, recebe Jesus. Vem um grande mover de arrependimento e todos eles, todos, recebem Jesus como Salvador. Como que acha que será Comodoro? Sabe o que a gente pensa? Que todos os dias a gente vai estar na praça junto, orando, jejuando e fazendo louvorzão, todo dia. Essa é a estrutura de uma cidade avivada. Entendeu? Não, querido. As pessoas continuarão trabalhando, as pessoas continuarão servindo, vivendo, as pessoas continuarão construindo, as pessoas continuarão com as suas empresas e economia, mas a única coisa que vai acontecer é que a maldade vai sair. Então entenda que não é a questão culto, mas é a questão maldade, escravidão, competição, malignidade, prostituição. É isso que vai retroceder. Mas o comportamento do dia a dia permanece. A família sentada, o trabalho. Então, dentro disso que eu quero que você entenda, você vai ser livre. Mas você vai ser livre para quê? Essa é a pergunta. Por que a gente não alcança a liberdade? Porque eu não sei para que eu sou livre. Eu sou livre para quê? Eu sou livre para adorar a Deus, irmão. E aí esse trabalho me escraviza, mas um dia que eu tiver dinheiro, eu paro de trabalhar. Eu fico o dia inteiro orando. Você entendeu? É isso que a gente pensa. Eu sou livre. Sou livre para quê? Para que eu sou livre? Eu sou livre para estar por cima das estruturas satânicas, das escravidões da mente. Eu sou livre
para transpor toda a estrutura da maldade. Eu sou livre. Agora, o Senhor consegue dominar as minhas ações porque eu consegui sair do domínio de trevas. Eu sou livre, mas eu sou livre para ser excelente. Eu sou livre para fazer com excelência. Eu vou então trabalhar, eu vou trabalhar com excelência. Eu vou servir com excelência. Eu vou para fazer o que eu for fazer com excelência. Eu vou ser o melhor, não, melhor não, eu vou ser excelente. Eu vou ser excelente no que eu estou fazendo. Eu vou ser bom no que eu faço, porque eu sou livre. Ah, mas apóstolo, eu sou dona de casa, meu irmão. Hoje não é nem dona de casa, né? Eu sou dono de casa, né? Hoje está invertendo um pouquinho aí a situação. Eu sou dono de casa, apóstolo. Irmão, seja excelente. Não tem como você ser diferente do que excelente. Seja excelente. Em tudo que você faça, faça com excelência, para que se torne uma referência. Então, veja só, quando o Senhor disse que Ele libera sobre nós, Ele vai liberar o quê? Ele vai liberar a potência. Exemplo, esse copo. Se esse copo cabe 300 ml, então nós vamos ver que sem Cristo, vamos dizer nesse ponto, sem Cristo não, sem a estrutura do reino, eu tinha como ter 300 ml, mas eu só conseguia ter 50 ml. Eu só ficava por aqui. Mas as coisas foram destravadas. Então, eu consigo ter 300 ml. Mas eu te pergunto, você vai passar dos 300 ml? Não. E esse é o problema. Quando as pessoas começam a entrar nisso, o que acontece? O primeiro impacto é que tudo muda. Por que tudo muda? Porque todo mundo estava travado. Todo mundo estava debaixo de uma sentença. Então, era 300 ml, que tinha um monte de travas aqui, então só cabia daqui para baixo. E, de repente, Jesus veio e destravou tudo, né? Vou usar essa palavra. Destrava tudo. Pronto, você agora cabe os 300 ml, né? Ficou meio coach, mas beleza. Né? Destravou tudo. Aí, então, agora você cabe os 300 ml. Mas aí coloca, e agora, nós vamos transbordar? Sim, podemos transbordar. Mas se eu quero que caiba mais, eu tenho que mudar o meu copo. Eu tenho que pegar um copo de 500, aí vai para 500. Eu tenho que pegar um copo de 1 litro, aí vai para 1 litro. Aí agora eu vou para a tua economia. Irmãos, se você tem uma capacidade Y, você nunca vai alcançar o X. E aí nós vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz? E Deus deu a cada um conforme é útil. Entendeu? Deus não vai dar para você aquilo que você não tem capacidade. Deus deu conforme a capacidade de cada um. Aquele que recebeu 5 talentos, não recebeu 5 talentos porque Deus deu 5 talentos. Ele recebeu 5 talentos porque ele tinha capacidade administrativa de 5 talentos. Agora veja só, olha uma coisa interessante. O que recebeu 1? Deus deu 1 porque ele tinha capacidade de ter 5? Não, Deus deu 1 porque ele nem tinha capacidade de não ter nenhum, na verdade. O cara não tinha capacidade. E Deus ainda, pela misericórdia, dá 1. E esse 1 ainda dá ruim para ele. Entende que aquilo que eu tenho de Deus é conforme a capacidade que ele me dá? Quer dizer, que eu tenho? Não é a capacidade que ele me dá, é a capacidade que eu tenho, ele me dá. Segundo a minha capacitação, o Senhor derrama sobre mim aquilo que é do céu. Se a minha capacitação é A, eu recebo A. Se a minha capacitação é X, eu recebo X. Se a minha capacitação é infinito, eu recebo infinito. Então, é segundo a tua capacidade. Então, veja, o que tinha 5 tinha capacidade de ter 5. O que tinha 3 tinha capacidade de ter 3. O que tinha 2 tinha capacidade de ter 2. Mas o que tinha 1 nem capacidade tinha, porque enterrou. E aí fala assim, que injustiça! Não, querido, não é injustiça. É realmente a incapacidade. E nós estamos buscando do Senhor segundo a nossa incapacidade. E aí, meu irmão, essa incapacidade nos condena. Por isso
O Senhor precisa nos capacitar, sim, mas eu preciso estar aberto a ser capacitado pelo Senhor. Eu preciso estar liberado para isso. Então veja só, o Senhor te dará segundo a tua capacidade. Se você tem 300, o Senhor vai derramar sobre esses 300. Quando eu estava debaixo de uma maldição, eu tinha 300, mas eu só conseguia ter 50, porque eu estou debaixo de uma maldição. Mas agora saiu a maldição, eu sou livre. Então, eu sou 300. Então, meu irmão, fala 300, né? Então, veja só, se eu sou 300, o Senhor me dará 300. Mas chega um momento, querido, que o 300 é pouco. E aí, nós olhamos para o 500 e falamos, é o Senhor, porque um dia eu chego lá. Não, não, querido. Às vezes você nunca chegará lá, porque você não é buscar os outros 200 ml. É, na verdade, ser um copo de 500 ml. Então, a gente está buscando, e aí que está a palavra transbordar, nesse caso, já não é bom. Porque tudo que o Senhor me dá, eu vou perder. Entendeu? Aí vem as percas. Nossa, mas por que eu estou perdendo? Porque pode ser sim uma maldição, mas pode ser o derramar sobre a tua incapacidade. Entendeu aqui? Pode ser uma maldição, pode, mas pode ser o derramar infinito de Deus na tua incapacidade. O Senhor está te dando, mas você não tem capacidade para suster isso. Você não é um copo suficiente para isso. E aí você precisa ter excelência, crescer. Então veja, observe aqui agora. O que tinha 5, ele tinha capacidade de ter 5, por isso Deus deu 5. Mas ele, à medida que trabalhou com esses 5, ele ganhou mais 5. Aí eu pergunto, o Senhor tirou dele os 5? Não. O Senhor deixou com ele os 5. Então agora ele é quem? O cara que cabe 10. Entendeu a situação aqui? Veja só, ele era 5, ele era o copo de 500. Mas o Senhor começou a trabalhar com ele, deu a oportunidade. E ele, eu estou tentando usar essa metáfora. O que acontece? O Senhor dá material para ele, deu plástico, polietileno, né? E ele foi, então, com a impressora 3D, foi levantando mais 500 em cima desse 500 que ele já tinha. E quando ele termina esse processo, ele já está um copo de 1 litro. Veja, aumentou a economia dele? Não. Aumentou a capacidade dele. Porque Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Então veja, querido, o que aumentou nesse cara? A capacidade dele. Ele agora é um cara de 10. E depois ele recebe mais um. Então agora ele é o cara de 11. É a capacidade que essas pessoas tinham de aumentar à medida que o Senhor fornece material. Entendeu o negócio aqui? À medida que o Senhor fornece material, a minha capacidade de aumentar vem. Então, à medida que o Senhor me dá sementes, eu aumento a minha capacidade de semear o meu campo e não de aumentar a minha refeição. Entendeu aqui o trocadilho? Então, veja só. Semente e grão. À medida que o Senhor me dá semente, eu logo penso em abranger a minha agricultura, o meu campo de plantio. Mas muitos, eles pensam em fazer o quê? Aumentar a sua refeição. Ah, veio mais semente, então eu vou fazer mais variedades de comida. E continua comendo. Ou seja, ele não aumenta a sua capacidade, ele aumenta somente a fome. Por isso, a sanguessuga tem 2 filhos. Dá, dá. Então, o incapaz, ele na verdade é um buraco sem fundo. Porque ele é incapaz de produzir, mas ao mesmo tempo, ele é incapaz de reter alguma coisa. Isso é a escravidão. Nós precisamos sair dessa escravidão, em nome de Jesus.
O Senhor precisa fazer você pessoas que vão além na tua geração. Se você é um professor, irmãos, seja de excelência. Se você é um construtor, faça como ninguém faz. Se você é um vendedor, venda, querido, com uma forma extraordinária. Crie habilidade. Se você é um pregador, pregue a palavra de Deus com muita vida. Se você é um adorador, irmãos, seja extravagante, crie coisas. Se você é simplesmente um funcionário braçal, meu irmão, mas faça isso conforme tudo o que o Senhor tem feito e faça de uma maneira extraordinária. Se você é lá uma manicure, né? Irmão, faça isso com uma forma tão diferente. Crie oportunidades. Eu estava falando isso, o valor da semente. Veja só, irmãos. Olha como é a questão. Quem lembra aqui, né? Eu sei que tem irmãos de outras nações aqui, mas eu vou dizer modo brasileiro. Quem lembra aqui do X-podrão? O X-podrão. X-podrão é aquele cachorro quente desse tamanho, com um monte de coisa, né? Isso. Você bota um monte de coisa. Aquilo era a moda, o X-podrão. Não, X-podrão quinzão, né? Na época, quinzão. Um cachorro quente, quinzão. Irmão, vai falar de um X-podrão de R$ 20, R$ 30. Você tá doido? Onde eu vou pagar um lanche R$ 30? Onde eu vou pagar um lanche R$ 40? Não, era dezão, 12, 15. Mas, de repente, uma pessoa fala assim, não, agora nós vamos gourmetizar isso daqui, a experiência do comer um hambúrguer artesanal. Você vai sentar aqui e você vai saborear um blend de carne e com 30% de uma gordura selecionada. Então, você pega um blend, você pega uma carne magra e aí você acrescenta com uma carne um pouco mais marmorizada e aí você, então, cria uma textura com um hambúrguer de 200 gramas e aí, nisso daqui, você coloca um pão, aí um hambúrguer desse tamanhozinho assim, 60 conto. E a gente paga feliz. O que eu fiz aqui? Agreguei valor. Você entendeu? Agora faz isso com X podrão para você ver. Bota 60 conto, X podrão, 60 conto. Você não vende. Por quê? Porque, irmão, não tem base. Então, entenda o seguinte. Quando nós começamos a agregar, vou dar um outro exemplo. Antigamente, o cara vinha e cortar o cabelo. Vamos lá, corte de cabelo. 30 conto. No seu João da esquina. Que é aquele 30 conto. Era quinzão, vintão. Você sentava naquela cadeira, que nem o cara vinha com aquela tesoura, parecendo o Eduardo Mão de Tesoura, né? Passava lá aquela navalha assim, pronto. Próximo. Quinzão. Aí, de repente, chega a experiência barber. Você vai ter a barboterapia. Senta aqui, um negocinho na cara, um negocinho ali, e uma pomadinha aqui, e te chacoalha de lá, um motorzinho ali que te chacoalha daqui. 70 conto, meu irmão. É o mesmo corte de cabelo. O que agregou? Agregou a experiência, agregou valor naquilo que você está fazendo. Então, o que nós precisamos entender? Que quando eu me torno mais profissional, quando eu me torno mais excelente, eu agrego valor a tudo isso. Entende? As pessoas pagam. Por quê? Porque você já não está só mais consumindo um produto, você está simplesmente agregando valores. E isso em tudo na tua vida. Por que eu insisto em falar isso? Porque eu vejo um monte de crentes que amam o Senhor de verdade. Pessoas honestas com o Senhor. Mas que infelizmente continuam na escravidão do me dar. Pensando que o Senhor dará todas as coisas do céu. Derrama. E aí eu continuo sendo incapaz, ineficiente. Eu continuo sendo ainda uma pessoa igual a todo mundo, fazendo o que todo mundo faz, e pior do que os outros, copiando o que os outros estão fazendo. Eu quero declarar que nessa
Nessa temporada, irmãos, o Senhor te dará capacidade de eu vou dizer, lançar moda, lançar propostas. Sabe o que é isso? É as pessoas copiarem o que Deus está te dando e não você ficar copiando o que o mundo está dando a eles. É isso que nós precisamos entender. Você tem a mente do eterno, você tem a mente do excelente. Então, veja, eu não vou copiar a tendência do mundo, mas o mundo vai querer copiar aquilo que estamos recebendo da eternidade. Eu preciso ser criativo. Mas só um livre é criativo. O escravo não. Não tem como o escravo ser criativo. Porque ele está escravizado. Amém? Vamos orar?